Queridos irmãos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 21. Capítulo 21 de Êxodo. Estes são os estatutos que proclamarás a eles. Se comprares um escravo hebreu, ele te servirá por 6 anos, mas no 7º terá a liberdade de graça. Se ele veio sozinho, ele sairá sozinho. Se veio casado, então sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela pertencerão ao seu senhor, ele sairá sozinho. Mas, se esse escravo afirmar: amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero a liberdade, então o seu senhor o levará diante dos juízes e o encostará na porta ou no batente da porta e lhe furará a orelha com uma agulha grossa, tornando-o escravo para sempre. Vamos orar. Pai querido, estamos em Tua presença. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, de nos reunirmos neste lugar Te consagrado, para adorarmos o Teu santo nome. Diante da Tua palavra estamos. Que este Teu servo que fala contigo possa ser um intérprete fiel da Tua santa palavra. Que este Teu pequeno servo que fala contigo seja apenas instrumento nas Tuas mãos. Fala ao nosso coração. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, a escravidão sempre foi uma mancha na história da humanidade. No meio do povo hebreu havia também escravos. E quando uma pessoa, por exemplo, não conseguia pagar as suas dívidas, quando um hebreu não conseguia pagar suas dívidas ao seu credor, ele poderia tornar-se escravo, servo daquele credor. A lei mosaica, a lei de Moisés, portanto, Deus veio estabelecer leis para seu povo, para evitar que houvesse abusos. E o texto que eu acabo de ler nos fala exatamente disso. Para que não houvesse abusos, havia o estatuto do Senhor, leis que o povo hebreu precisava observar. Quando um hebreu tivesse a necessidade de tornar-se um servo, um escravo de algum irmão dele, de algum credor. E o texto que eu li nos fala disso. E só para que a gente possa se situar hoje à noite, a palavra de Deus nos diz que quando um escravo servisse durante 6 anos a alguém, quando estes 6 anos acabasse, aquele homem estava livre. Agora, o livro de Deuteronômio, por exemplo, completa essa descrição de Êxodo
quando nos ensina, por exemplo, que aquele escravo, o fato de ter servido por 6 anos ininterruptos àquele credor, ele não poderia sair de mãos vazias, de mãos abanando. Ele precisava sair numa situação que ele pudesse se manter e constituir sua família e viver com dignidade. A lei determinava isso. E a lei dizia também que se aquele homem chegasse sozinho, ele sairia sozinho. Mas se ele chegasse com uma esposa, ele sairia com a sua esposa. Mas se ele chegasse sozinho e o seu senhor arranjasse para ele uma mulher, e ele se casasse com essa mulher, tivesse filhos com ela, na hora, quando completassem os 6 anos, aquele homem sairia sozinho, mas a sua mulher, seus filhos, ficariam com o seu senhor. Mas havia uma situação muito interessante. Quando completasse os 6 anos, aquele homem era livre. Então, ele poderia optar pela sua liberdade, ou ele poderia optar em continuar servindo ao seu senhor. E neste caso, ele diria o seguinte: eu não quero a minha liberdade. Eu quero continuar aqui. Eu quero continuar servindo ao meu senhor, porque eu amo o meu senhor. Eu quero continuar aqui porque eu não quero eu não quero largar a minha mulher. Eu amo a minha mulher. Eu não quero deixá-la aqui. Eu quero ficar com ela. E eu amo os meus filhos. E porque eu amo o meu Senhor, e porque eu amo a minha mulher, e porque eu amo os meus filhos, eu não quero a minha liberdade. Eu quero ficar aqui para sempre. Diante dessa declaração, o credor, o senhor daquele escravo, ia perante os juízes da terra e com uma agulha de sapateiro, uma sovela, ele ia lá diante dos juízes e o escravo ficava ali em pé diante da porta e aquele senhor furava a orelha daquele escravo e este era o símbolo que a orelha furada é que aquele escravo seria escravo daquele senhor para sempre. O que isso tem a ver com a nossa vida? Nós somos livres, não somos escravos. O que esse texto tem a ver conosco? Eu tiro lições para a minha vida, as quais eu quero compartilhar com a minha igreja hoje à noite. A primeira lição: em um momento da nossa vida, nós fomos escravos. A palavra de Deus nos diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Nós andávamos seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nos diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Nós andávamos, nos diz o profeta Isaías, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava do seu caminho. Nós éramos escravos do inimigo de nossas almas. Nós éramos escravos do pecado. E a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 1:18 que a ira de Deus se manifesta contra toda iniquidade, contra toda transgressão, contra toda impiedade. Não há pecado que não seja um crime de lesa majestade a Deus. E enquanto o homem não encontra com Cristo, ele é um escravo. Ele é um escravo dos seus pecados, ele é um escravo dos seus próprios erros, ele é um escravo de Satanás, embora ele não admita, ele é escravo dos seus vícios, e ele tenta desesperadamente libertar-se disso, e ele não consegue, ele não tem forças, ele não consegue largar aquele vício, ele não consegue largar aquele pecado é para ele como se fosse um pecado de estimação, ele não consegue livrar-se dele, ele é um escravo. E por anos a fio, nós servimos um Senhor que quer destruir a nossa vida. Satanás, a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, há um dia que a nossa consciência começa a nos acusar.
Há um dia que nós queremos nos libertar. Há um dia que nós ouvimos a mensagem libertadora do Evangelho. Há um dia que nós temos um encontro com Jesus. E o dia da escravidão acaba no dia que entregamos a nossa vida a Jesus. Porque ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos dizer isso, igreja: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, um dia o diabo furou a nossa orelha. Um dia nós servimos ao inimigo de nossas almas. Um dia nós estávamos destinados ao inferno. Um dia nós pertencemos ao diabo, a Satanás. Mas aí Jesus veio e nos salvou, e nos resgatou, e nos redimiu, e nos lavou com seu sangue, e nos tornou livres. Essa é a primeira lição do texto. Um dia nós fomos escravos, como escravo desse texto. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que eu vejo alguém na Bíblia que furou a sua orelha por nós. A palavra de Deus fala de Jesus, que é o próprio Deus, que Jesus deixou a sua glória lá nos céus. O pregador de domingo à noite falou desse texto: tende em vós o mesmo sentimento, lembram? Que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, sendo servo, sendo obediente até a morte de cruz. Então Jesus veio, Deus desceu à terra na pessoa de Jesus. E o Salmo 40, verso 6 diz: tu furaste as minhas orelhas. Jesus veio para ser o servo dos servos. E ele ensinou aos seus discípulos: aquele que quiser ser grande, seja aquele que serve. Jesus não disse: aquele que quiser ser grande entre vocês vai ser o arcebispo de vocês, vai ser o bispo de vocês, vai ser o arcanjo de vocês, vai ser o apóstolo de vocês, vai ser o pastor de vocês. Aquele que quiser ser grande será aquele que serve. E aí ele deu exemplo, lavou os pés dos seus discípulos. Jesus veio para ser o servo dos servos. Isaías disse que ele é o servo sofredor, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus teve a sua orelha furada por nós. Ele veio para ser o servo dos servos. Preste bem atenção nisso. A nossa insolvência nos converteu em escravos. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2, versos 14 e 15, que Jesus, pela sua morte na cruz, ele destruiu, derrotou os principados e potestades, cravando na cruz aquilo que nos era prejudicial. Todos os nossos pecados ele cravou lá na cruz, ele levou para a cruz, e ele destruiu, destronou os principados e potestades. A nossa insolvência nos converteu em escravos. Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo. Lá no Getsêmani ele poderia ter desistido, mas ele foi até o fim, e ele tornou-se servo dos servos. A terceira coisa que eu quero dizer hoje à noite é que, embora um dia tenhamos sido escravos do pecado, Satanás era o nosso senhor, o pecado era o nosso senhor. Um dia nós conhecemos
outro Senhor. E quando nós conhecemos este Senhor, nós nos tornamos escravos dele. Mas qual é a diferença? É porque quando nós nos tornamos servos de Jesus, e quando a gente lê as epístolas de Paulo, ele começa as epístolas dele dizendo assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Nós temos aqui na igreja uma célula que o nome é Doulos. Doulos significa servo, escravo. Aliás, a melhor tradução é esta: escravo. Paulo então diz assim: Paulo, escravo de Jesus Cristo. Que coisa linda. Mas qual é a diferença de ser escravo de Satanás e de ser escravo de Jesus? É porque quando nós nos tornamos escravos de Jesus, nós somos livres. Olha só, o escravo do nosso texto diz assim, se você estiver com sua Bíblia aberta, mas verso 5 do capítulo 21, mas se esse escravo afirmar: amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero a liberdade. Então o seu Senhor o levará diante dos juízes, e o encostará na porta ou no batente da porta, ele furará a orelha com uma agulha grossa, tornando-o escravo para sempre. Olha só, quando a gente se torna escravo de Jesus, nós somos livres. Eu posso servi-lo ou não, eu posso estar aqui neste culto ou não. Aliás, quantos não estão aqui hoje, né, que poderiam estar? Sabe por que não estão? Porque são livres para não estar. É tão diferente servir a Jesus, porque Jesus, meus irmãos, diferentemente do inimigo de nossas almas, ele é fino, ele é educado, ele é cortês. Satanás vem para destruir sua família, vem para destruir você, a sua casa. Ele não pede permissão para entrar, ele entra e vai destruindo. Mas Jesus não. Jesus pede licença. Se alguém, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então ele espera que nós abramos a porta do nosso coração. Ele não usa pé de cabra, ele não força a entrada. Aliás, Jesus só ocupa os lugares que reservamos para ele. Foi assim no seu nascimento. Por que ele não nasceu no palácio? Porque o lugar que foi reservado para ele foi naquela gruta lá em Belém. Foi lá o lugar reservado para ele. Foi lá que ele nasceu. Ele só ocupa os lugares que reservamos para ele, porque ele é fino, ele é gentil, ele é educado, ele é cortês. Ninguém serve a Jesus porque é obrigado. Nós estamos aqui hoje à noite, podíamos estar em casa assistindo algum programa de televisão, os gols da rodada. Sabia que o seu time perdeu? Você liga a televisão só para ouvir notícia ruim. Você que comprava aquele presunto achando que era um excelente presunto, já sabe que podia ser papelão. Cada dia é uma notícia ruim, irmãos. Mas aí a gente vem para a igreja, para o templo, para a casa de Deus, a gente vem adorar o Senhor, para ouvir as notícias boas dele. Que notícias boas! Eu era perdido e fui achado. Eu era escravo do diabo, mas agora eu sou escravo de Jesus, porque eu sirvo a Jesus, porque eu quero, porque eu amo. O escravo diz: eu não quero ir embora porque eu amo o meu Senhor. Sabe por quê que é bom ser escravo de Jesus? Porque nós o amamos. E sabe por que nós o amamos? Porque ele nos amou, porque o amor dele nos constrange. Preste bem atenção, queridos. Um dia, o Deus desceu do céu para vir me buscar, para buscar você, um pecador perdido. Isso não constrange você? Você estava destinado ao inferno, ninguém lhe dava nada, e ele veio para buscar você. Então, como é que a gente não se torna um escravo daquele que deu a sua vida por mim? Jesus deu a sua vida por mim na cruz.
O fato dele ter dado a vida dele por mim na cruz faz com que eu seja um escravo dele, porque eu amo a ele. Eu amo meu Senhor. E eu posso dizer como aquele escravo: eu não quero a liberdade. Eu quero continuar servindo ao meu Senhor, porque eu amo o meu Senhor. Nós estamos aqui porque o amamos, não é? Ou você está aqui por causa do pastor Hamilton? Você está aqui porque achou o templo lindo? Você está aqui porque tem ar-condicionado? Eu espero que você esteja aqui porque você ama a Jesus. Eu espero que os membros dessa igreja amem a Jesus. Amem a sua igreja. O escravo diz assim: eu não quero ir embora porque eu amo a minha mulher. Sabe quem é a esposa de Jesus? É a sua igreja. Quem ama a Jesus, ama a sua igreja. Se você faz parte da igreja de Jesus, você ama a igreja dele. Se eu amo o meu Senhor, eu amo a sua igreja. É porque eu amo a sua igreja, eu quero o melhor para ela. E é por isso que eu contribuo. É por isso que eu levanto oferta para missões. É por isso que meu carro não é meu, é dele. É por isso que minha casa não é minha, é dele. Porque ele é o meu Senhor. E o escravo disse: eu não quero ir embora porque eu amo a minha esposa. Você ama a esposa de Jesus, que é a sua igreja? Como é que você pode fazer parte de uma igreja sem amá-la? Como é que você pode fazer parte de uma igreja e vive reclamando o tempo todo? Como é que você diz que ama Jesus e nem se interessa pelo que acontece na sua igreja? Você sabia que a sua igreja fez aniversário a semana passada? E que nós celebramos aqui? Alguns nem souberam. E foi? O que teve lá? Como é que eu amo o meu Senhor e não amo a sua igreja? O escravo do nosso texto disse: eu amo a minha mulher, não quero ir embora. E o escravo disse: eu não quero ir embora porque eu amo meus filhos. Eu vejo os pais aqui, tanta criança aqui na igreja hoje, os pais chegam, ficam babando. Aliás, há alguns pais aqui que me surpreenderam. Eu nunca imaginei que esses meninos iam se tornar pais maravilhosos. Eles ficam babando, os meninos. Eles correm e ficam assim. Qualquer dia desse eles tropeçam na própria baba. É tanta baba. Se tornaram pais maravilhosos, apaixonados pelos seus filhos. Faça isso mesmo, traga seu filho à igreja, ensine seu filho a amar a igreja, ensine seu filho a amar Jesus, porque na igreja estão os nossos melhores amigos. Foi na igreja que você conheceu Jesus e seus pais trouxeram você. Como é que eu não posso amar a igreja que foi a igreja dos meus pais, que foi a igreja dos meus avós, dos meus antepassados, que me ensinaram a sã doutrina, que me encaminharam nos caminhos do Senhor? Como é que eu não posso amar os seus filhos? Como é que eu não posso amar a família de Deus, a família do meu Senhor? É por isso que nós somos escravos de Jesus, porque nós o amamos, porque nós amamos a sua igreja, porque nós amamos os seus filhos. Se você não ama o Senhor, não vai amar a sua igreja. Se você não ama a sua igreja, você não vai amar os seus filhos. E eu quero ser escravo para sempre. Aliás, queridos, a salvação que Cristo nos oferece é para sempre. A gente não perde. Alguns pastores, algumas igrejas ensinam que a gente perde a salvação. Pecou, perdeu a salvação.
E uma vez eu fui pregar numa dessas igrejas, eu fiz o apelo, veio quase a igreja toda à frente. Eu disse, não, vocês não estão entendendo, gente. O apelo é para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Não, mas eles entenderam sim, porque ali você pecou, perdeu. Cada vez que peca, perde. Não. A salvação que o nosso Senhor nos oferece, ela é eterna, ela é plena, ela é total, ela é para sempre. Nós podemos partir para a eternidade com esta certeza. Ontem eu participei de um culto fúnebre. O nome já diz, fúnebre é triste. Mas foi um culto emocionante, lindo. Porque é tão bom participar de um momento quando você se despede de uma serva, de uma escrava do Senhor, que gastou a sua vida servindo ao Senhor, que ensinou seus filhos, que deixou um legado para os seus filhos. E ela pode partir para a eternidade na certeza de que seus filhos continuarão no mesmo caminho. Eu gosto muito daquele texto de Hebreus, do escritor aos Hebreus, quando ele fala dos heróis da fé e diz assim: todos eles morreram na fé. Você já entendeu isso? O que é morrer na fé? É morrer na fé em Cristo, acreditando nele, continua a acreditar. No dia que nós nos convertemos, que deixamos o senhorio de Satanás para nos submetermos ao senhorio de Jesus Cristo, nós tivemos uma fé inicial em Cristo. Mas o crente é aquele que um dia creu, mas ele continua crendo até o final da sua vida. Mesmo que ele perca a memória, mesmo que ele seja cometido de Alzheimer, mesmo que ele não saiba mais quem ele é, mas Jesus sabe quem ele é. Há um texto no livro do profeta Isaías que diz: e ali haverá um bom caminho, o caminho chamado santo. Quem quer que por ele ande não errará, nem mesmo o louco, nem mesmo o deficiente mental, nem mesmo a pessoa com Alzheimer. A Bíblia não fala em Alzheimer, não tinha. É assim mesmo, a gente começa a falar de Jesus, o inimigo quer atrapalhar, mas não atrapalha não. Mesmo que você não saiba mais nem quem é, mas Jesus sabe quem você é, porque nem o louco que um dia ouviu falar de Jesus pode errar o caminho que ele nos conduz para a salvação. Eu tive uma tia que era deficiente mental. Ela frequentava esta igreja. Vez por outra ela desmaiava no culto. E tinha um irmão aqui que pegava pelos braços. Aí eu disse assim: minha tia, eu estou achando que a senhora está fingindo só para o irmão fulano levar a senhora nos braços. A senhora está com fingimento, esses desmaios no culto. Então ela tinha problemas mentais. E minha avó conta que a igreja diz: mas como é que ela vai dar profissão de fé para o batismo? E o pastor da igreja, lá de Caxias, da primeira igreja batista, Antônio Salles, disse: não, ela vai dar profissão de fé sim. E ela deu profissão de fé na igreja para o batismo, respondeu as perguntas. E aquela minha tia orava pela igreja. Se alguém dizia assim: dona Lucimar, ore por mim, ela orava. Ela não sabia ler, mas ela prestava atenção nos sermões. E ela contava em casa o que o pastor pregou. E no dia da sua morte, foi no dia das mães, nós fomos almoçar em casa com a minha mãe, e ela estava lá muito debilitada. E naquele dia, só depois que nós soubemos, naquele dia o Senhor disse para ela que vinha buscá-la, porque ela disse em casa que era a última refeição dela. Quando foram dar banho nela, ela disse: é meu último banho, é o banho da morte. Ela falava assim, e ninguém prestou atenção. Naquela tarde ela faleceu. Uma pessoa com problemas, deficiência mental. Jesus não esqueceu dela, sabia quem ela era e veio avisá-la. Eu fui pastor em Monte Castelo durante 11 anos.
Eu tive uma ovelhinha muito preciosa, ela tinha sérios problemas cardíacos. E um dia ela baixou ao hospital, ficou na UTI, fui visitá-la. Numa daquelas tardes que eu fui visitá-la, encontrei aquela ovelha, ao invés de estar na cama, ela estava sentada na cadeira. Eu achei aquilo tão estranho, disse, por que a senhora não está na cama? Não, eu estou bem, eu vou ficar aqui na cadeira. Aí ela disse, pastor Hamilton, que bom que o senhor veio me visitar, porque assim eu posso me despedir do senhor. Como assim? A senhora não está bem? Amanhã eu vou partir. Por que a senhora diz isso? Porque Deus enviou o seu anjo para me avisar que amanhã, às 11 horas, ele vem me buscar. Aí eu disse, a senhora já está preparada? Estou preparada, que bom que o senhor veio para que a gente possa orar. Eu orei com ela, cantei com ela lá na UTI do hospital. Cantei com ela, orei com ela, me despedi daquela ovelha. No dia seguinte, às 11 horas, ela partiu. O nosso Senhor faz isso com alguns dos seus filhos. Ele manda avisar. Por quê? Porque um dia nós dissemos, Senhor, eu quero ser teu escravo para sempre. E quando nós nos tornamos um escravo de Jesus para sempre, a nossa salvação é eterna, é para sempre. Que coisa boa é servir a Jesus. Que coisa boa é ser um escravo de Jesus. Porque só como escravo de Jesus é que verdadeiramente somos livres. Curve sua cabeça em oração. Eu não conheço nada da sua vida. Não sei se você está aqui hoje, os problemas que enfrenta. Não sei se você está enfrentando problemas de escravidão, no vício, no álcool, na prostituição, no pecado. Mas eu quero dizer hoje que seus dias de escravidão acabaram se você entregar hoje a sua vida a Jesus. É possível que você seja um daqueles crentes que também está lutando muito para vencer algumas provações, algumas tentações muito fortes. E você não está conseguindo. Renda-se ao senhorio de Jesus. Porque só servindo a Jesus é que somos livres. Como é que eu faço isso, pastor? Fazendo uma súplica, uma oração de entrega. Nós podemos orar assim, se você quiser pode orar comigo, dizendo bem baixinho, Deus vai ouvir. Então nós vamos orar assim, Senhor, aqui estou diante de Ti, percebendo quão distante eu estou do Senhor. Tenho procurado dirigir a minha vida e não tenho conseguido. Tenho sido um escravo das minhas paixões. Não consigo me libertar pelas minhas forças. Mas hoje eu descobri que eu posso ser livre. E em sendo livre, e se o Senhor me libertar, eu quero ser teu escravo para sempre. Eu quero que tu sejas o meu Senhor. Eu quero que tu sejas o meu Salvador. E eu quero dizer hoje à noite, eu te amo, Senhor. Eu quero dizer hoje à noite, eu amo a tua igreja. Eu quero dizer hoje à noite, eu amo os teus filhos. E hoje, eu quero ser também um filho teu. Eu quero ser filho de Deus. E quero sair daqui deste lugar transformado pelo poder de Deus. A Ti entrego a minha vida, Senhor. Recebe-me como um pecador arrependido. No nome de Jesus. Amém.